Queridos, ainda estou completando o provérbio de número 9. Como houve segunda interrupção, aí eu fui verificar o que era. O tablet estava cheio demais. Então eu fui descarregar algumas coisas e estou voltando, porque ainda picotado, mesmo estando com 3 partezinhas, eu vou não perder as 2 partes anteriores, que eu vou atender daqui a pouquinho. Eu estou com meu tempo limitado. E segundo, porque eu quero concluir mesmo. Eu estava entrando na parte de pessoas classificadas como boas, que aqui são sábios, e tinha me lembrado que eu fiquei meio pesarosa quando eu lembrei que o meu irmão, meu primo, eu falei irmão porque ele é primo-irmão, foi criado conosco. Então, eu fiquei pensando, então meu primo está classificado como perverso. Bem, ele teve ali uma característica meio perversa, rejeitando o meu conselho bom em relação às crianças dele. Mas em contrapartida, eu também estava classificada como meio louquinha, porque ele não me pediu conselho e eu dei. Então, na hora de eu dar um conselho, principalmente a pessoas que já demonstraram para mim que elas não estão muito interessadas nos meus conselhos, eu poderia chegar como meu mestre da internet, Luciano Subirá. Ele diz: vá chegando devagarzinho, vá sondando o ambiente para ver se o que você deseja fazer se encaixa. E eu não fiz isso, por isso eu errei. Então, meu irmão, meu primo-irmão, não é um perverso, e eu não sou completamente louca, mas eu tive uma atitude louca e ele teve uma atitude meio perversa. Voltando, vamos para a coisa boa, que é: repreende o sábio e ele te amará. Então, você que por acaso esteja aqui me ouvindo e dizendo assim, é verdade, quando alguém me repreende, eu escarneço, eu não gosto, eu digo, não é da sua conta. E eu estou classificada pela Bíblia como uma pessoa perversa, então, Senhor, me ajude, eu não quero estar nesta posição. Então, para você que estiver tendo esta atitude enquanto você me ouve, então já valeu a pena este ensino, que aí se tornará para você que o recebeu como um conselho, e aí então você me amará. Você estará classificado como sábio por receber o ensino, a repreensão, a orientação, o conselho, e eu estarei aqui sendo de alguma forma amada por você. Você é sábia e eu sou amada, a conselheira amada. O versículo 9 diz assim: dá, voltando a lhe dizer, orientar no estudo bíblico, na meditação. Por que eu parei em uma palavrinha só? Para lhe dizer que aqui temos um verbo, e isso nos ajuda a meditar, a não ficar inventando achismo da palavra. Dá é verbo e está no modo imperativo. Então o Senhor está dizendo que crente deve fazer isso, deve dar. A Bíblia diz dá sim, dá instrução. É para dar? É sim. Agora dá para quem? Para o sábio. Dá para o sábio. E é claro que nós reconhecemos pessoas que são sábias e pessoas que, não sendo sábias, são arrogantes. Aquela postura do meu parente foi arrogante, porque eu estava querendo dizer que os olhinhos de crianças são prejudicadas se elas passam. Cadê o meu celular? Não está por aqui, mas vamos dizer que aqui é um celular. Os olhinhos ficam muito próximos do celular. Então, a luz branca incide sobre a retina durante muito tempo e isto causa prejuízo aos olhos das crianças. Também essa passadinha aqui, olha de dedinho, né? Quando ficam vendo muito, principalmente o TikTok, né? Essa passada de dedo aqui, isso aqui vai gerando problemas nas articulações. Esta geração de crianças poderá vir a ter problemas como síndrome do túnel do carpo. Eu, por exemplo, já fiz cirurgia nas 2 mãos, mas eu vi ter este problema, meu passarinho, quando eu já tinha
quase 60 anos, e eu que digitei muito, então eu tive, mas essa criança que passa o dia fazendo isso, ela poderá vir ter problemas na motricidade das suas mãos. Uma outra coisa é que muito tempo no celular traz para o psiquismo um dano muito grande, que é o celular, quando eu estou aqui, eu passo essa página, eu viro para lá, eu viro para cá, eu mexo, eu abro a janela, vou e vou. Há uma gratificação contínua durante muito tempo. E gratificação contínua, a gratificação não é uma coisa boa, Ivone? Sim, porém, uma gratificação está liberando dopamina todo o tempo no meu sistema nervoso. E essa liberação de dopamina constante, principalmente em crianças e adolescentes que estão em formação da sua personalidade, gera nessas pessoas uma incapacidade de resistir a frustrações. Porque aqui, olha, toda hora eu vou me gratificando. É quase como se eu não tivesse nenhum não. Eu só tenho sim. Eu quero ali, eu vou. Eu quero aqui, eu vou ali, eu abro. Essa daqui eu não gostei, eu passo rápido. Essa eu não gostei, eu passo rápido. Então a dopamina é liberada continuamente no cérebro dessas crianças e adolescentes. E aquele, entre aspas, músculo, que eu chamo músculo, que seria a capacidade de adiar satisfações, não é desenvolvido nessa geração. Então, são crianças e adolescentes que quererão sempre ter tudo imediato, e se não tiver, essa geração de crianças ou se joga no chão, querendo dizer, vai ter que me satisfazer imediatamente, porque ela tem incapacidade de adiar satisfações. Ela tem que ser na hora, senão ela se desespera, ela tem crise de abstinência. Há algumas crianças que elas vomitam para que elas sejam logo atendidas. Há outras crianças, adolescentes, que eles roubam. Por quê? Porque elas querem o tênis agora, porque ela tem uma festinha hoje, ela quer o tênis novo. Aí ela vai, o pai diz, olha, não temos dinheiro para o tênis agora e você só vai ganhar um tênis novo, como estava estabelecido, daqui a 1 mês ou 2. Se essa criança não tiver dentro de si desenvolvida a capacidade de resistir a uma frustração ou a capacidade de adiar satisfações, que é a mesma coisa, capacidade de resistir à frustração, é amiga da capacidade de adiar satisfações. Essa criança que tem sempre o sim, e aqui no meu celularzinho, eu vou passando o dedinho, eu vou me satisfazendo, esta criança está tendo um prejuízo psíquico de altíssima monta que os pais não estão apercebidos. E eu estava dando, então, esse tipo de orientação como uma psicóloga, não apenas como uma parente, eu estava dando. Mas, provavelmente, a minha moral já está tão suja para o meu parente, eu já devo ter enchido o saco dele com muitos conselhos, que aí ele não quis, né? Mas voltando, pessoas sábias gostam de receber informações que as ajudem, ainda que estas informações venham em forma de uma repreensãozinha. Aqui o Senhor diz, dá instrução ao sábio, então, dá verbo, imperativo, Deus está dizendo, isso é um mandamento. Nós devemos dar instrução ao sábio. E o que acontecerá? Olha, ele se fará mais sábio ainda. Eu vou pegar a frase anterior, que é, repreende o sábio e ele te amará. Então, neste verbo repreende, eu devo repreender um sábio quando eu vir um sábio pisando na bola. Eu devo repreender. Aí o Senhor diz, este sábio, que por ser sábio recebe repreensões, ele fará um movimento para o repreensor. Ele amará o repreensor. Já o versículo 9, agora vai dizer algo não do repreendido para o repreensor,
vai dizer algo do sábio que recebeu uma instrução, uma atitude dele para com ele mesmo. Agora já não é mais ele amando quem deu uma instrução para ele, não, agora vai ser dele para com ele mesmo. Olha que riqueza. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, não é bem assim. Eu já sou sábia. Eu já conheço Bíblia. Eu já sou mestre da palavra de Deus. Então eu não preciso que ninguém me ensine. Não, não é assim não. Se eu me considero sábia, eu preciso de receber instruções, repreensões, porque ninguém é sábio 1000%. Todo mundo tem uma área que está pisando na bola, sim. Então você, quando me vir escorregando em algo, por favor, me repreenda com carinho, me repreenda com gentileza, mas me repreenda. Eu não quero viver sem repreensão e quebrando minha cara, não. Por favor, me repreenda. E o Senhor diz, o sábio que recebe a instrução se fará mais sábio ainda, pois cada vez que eu me assento para ouvir ministrações, para receber instruções de outros ministros da palavra, de outras pessoas, eu vou aprendendo coisas. Eu aprendi esses dias, se me lembrar especificamente o que foi, eu direi aqui, mas eu me lembro que eu aprendi uma coisa do cotidiano esses dias que eu não sabia, não sei se foi em relação ao uso do computador. Meu passarinho lindo, por favor, vejam ele. E a seguinte frase do versículo 9 diz assim, ensina, novamente, o verbo está no modo imperativo, ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Então, vou dizer as 4 classes, que em verdade são 2, como se fosse Ivone é filha e é psicóloga. Então, é uma mesma pessoa com 2 categorias. E aí o Senhor diz, aquelas pessoas que abominam repreensão, aquelas pessoas para as quais a Bíblia diz não instrua, não repreenda, o Senhor as chama de escarnecedores e perversos. É o mesmo indivíduo que, não gostando de repreensão, ele é um escarnecedor, ele é um perverso. Agora, esta pessoa a quem o Senhor diz, para esse tipo de pessoa, você deve repreender, você deve ensinar, você deve instruir. A palavra do Senhor chama esta pessoa de sábia e na segunda frase do versículo 9, a palavra chama esta pessoa de justa, justa que foi justificada por Jesus Cristo. Então, se a pessoa é sábia, quando ela recebe a instrução, ela se faz mais sábia ainda, ela vai crescendo em sabedoria. Meu passarinho. E o justo que recebe o ensino, que recebe a instrução, que recebe a repreensão, a palavra do Senhor diz, ele crescerá em prudência. Aí eu lhe pergunto, você quer ser classificada como perverso, como escarnecedor? Diga a cada pessoa, seja pai, seja mãe, seja professor, seja pastor, seja padre, seja um youtuber que lhe traz um bom ensino, diga assim, esse pessoal se metendo na minha vida, eu não pedi sugestão. Saiba que a Bíblia lhe classifica como um turrão, na minha linguagem, que na palavra bíblica você é um escarnecedor, você é um perverso, que tendo a pérola do conselho que vem em forma ou de uma repreensão ou de um ensino, você fica classificado no grupo daqueles que estão satanizados, que ouviram muito o diabo dizer, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Isso é coisa satânica. Acorde enquanto é tempo e diga, bem, eu não gostei muito de ser repreendido, nós não gostamos. Aliás, a palavra do Senhor diz em Hebreus, o Espírito Santo me lembrou, mas eu nem vou procurar por causa do tempo. A palavra do Senhor diz que a repreensão, no momento em que se faz, a gente não gosta muito, não.
Mas, mesmo não gostando, como chá de alumã, não gosto, mas quando eu precisava lá na infância, minha mãe me dava, ele é amargo, mas ele me fazia um efeito maravilhoso. Assim, o adulto absorve coisas mesmo quando ele não gosta, porque ele diz, na minha língua eu não gostei de jiló, mas eu vou comer jiló, porque se o Criador criou jiló, eu compreendo que jiló faz bem à minha saúde. Isso é adulto falando. Criança falando, mesmo que tenha 50 anos, o crianção. Eu não gosto de jiló, eu não vou comer jiló não, eu não gosto de jiló, eu não vou comer jiló. Aí a nutricionista diz, mas como uma criatura que faz bem ao seu fígado? Eu vou dizer achismo, porque eu não tenho muita certeza, mas me parece que os elementos da natureza que são de sabor amargo, eles ajudam o nosso fígado. Eu vou checar essa informação, se ela estiver equivocada, eu digo em outro vídeo ou eu escrevo lá no YouTube. Mas me parece que é assim. Então, se o Senhor fez paladares diferenciados, eu devo, como adulto, dizer, sim, eu quero ingerir, porque foi o Criador do meu corpo, quem colocou isso na natureza, eu vou ingerir. Agora eu vou sair de coisas palatáveis na língua. Não é palatável se alguém disser assim, olha, você está indo poucas vezes à igreja, você precisa ir mais vezes à igreja. O que é que o crianção de 50 anos diz? Que nada, eu posso ser crente na igreja. Eu digo, não. Se você pudesse ser crente na igreja, a palavra do Senhor não diria, não deixando a congregação, como é costume de alguns. Eu digo assim, alguns, esses aí que vão atrás da cabeça do diabo, esses alguns, eles não frequentam a congregação. E o que é a congregação? A reunião de pessoas cujo objetivo principal é adorarem ao Senhor, é elevar as mãos ao Criador e dizer, eu te louvo, eu te glorifico, porque tu és Deus. Então, quando a Bíblia está aconselhando, vá para a igreja, você precisa ir para a igreja. E a pessoa diz, que nada, eu não vou para a igreja não, eu não preciso de igreja. Você está sendo um cabecinha de Nico, classificado nesse perverso aqui, que não recebe repreensão. Mas olha como a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia lhe dá logo a oportunidade de você ser classificado dentro dessas duas palavras lindas. Sábio, justo. Que maravilha ser considerado por Deus uma pessoa sábia. Sábio é o quê? Recebe a instrução, acolhe no coração. Justo foi justificado por Jesus, que é o maravilhoso conselheiro. Por favor, diga aí para você mesmo. Jesus é maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Não é maravilhoso conselheiro. Não são duas coisas em separado. É um adjetivo maravilhoso, é um substantivo conselheiro. Jesus é o quê? Diga aí. Maravilhoso conselheiro, uma coisa só. Então, para concluir, se você valida, se você valoriza este nome de Jesus Cristo que você diz que acredita nele, um dos nomes dele, dito por Isaías 9:6, ele é maravilhoso conselheiro. Então, quem acredita em Jesus vai ser um sábio que gosta de receber conselhos, principalmente conselhos que vêm de pai, de mãe, de professor, de padre, de pastor, de amigo. São pessoas que gostam de mim ou que, mesmo que nem me conheçam, porque podem ser pessoas que estão ministrando na internet, é um professor na internet, essa pessoa, mesmo não gostando de mim porque não me conhece, ela está me dando pérolas. Conselhos são pérolas. Por que conselhos são pérolas? Porque Jesus é o maravilhoso conselheiro. Olha o tanto de conselho que Jesus tem para nós. Olha, tudo aqui é conselho de Jesus. Amemos esta palavra e estudemos essa palavra com prazer. Quero dizer para você que essa ministração está fracionada em 3 pedacinhos, porque eu não havia
liberado, nem sei dizer tecnicamente, liberado o quê? Meu tablet estava cheio demais, por isso está fracionado. Graça e paz, até amanhã. Beijo no coração.